Fala pessoalzinho do Nearcast, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que muito bem. Estou aqui, Guilherme Careta, para mais um episódio deste podcast que eu espero que vocês adorem pelo menos um pouquinho tanto quanto a gente adora, entendeu? Do fundo do nosso coração. Estou aqui no meu cenáriozinho rodeado de livros e muito bem acompanhado como sempre, trazendo a minha companhia magnífica do meu grandíssimo amigo, do meu grandíssimo sócio, este que mora no meu coração, Sérgio Neto, meu amigo, como que você tá hoje? Tudo bem? Eu espero que sim. E aí, Caretinha, meu grande amigo, meu grandíssimo sócio. Tô bem, cara. Muito obrigado aí pela preocupação. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição deste maravilhoso podcast. Eu e Careta que estamos nos reencontrando depois de missões separadas, não é mesmo? Já que você falou de cenário, ó, tô com um cenáriozinho diferente também, ó. Cortei um Dei uma pouquinho olhada lá, hein? o quadro do Bob Marley. Você que tá no YouTube, óbvio. Você que tá no Spotify tá perdendo tempo. Não, tô brincando. Continua ouvindo Spotify, mas depois vai pro YouTube. Cortei o quadro um pouquinho do Bob Marley, mas ó, coloquei uma TV aqui atrás com nossos maravilhosos rostos passando ali. Minha claquete Você que minha viu, né, namorada cara? Isso aí maravilhosa traz uma deu. vibe um pouco gravação, né? Gravação no estúdio do Pedrão, um abraço Pedrão, que Pois traz é, esse cara. profissionalismo pra casa, né? Modernidade Au, do home office. exato. E aos poucos a gente vai se modernizando, como você falou. Você mesmo, cara, tá de microfone novo, então. Vocês viram que eu tô de microfone, ó. Vou falar bem pertinho pra vocês ouvirem aqui, ó. Tô de microfone, hein? Tô de microfone, hein? Não tô mais bagunçando meu cabelo com headset, hein? É isso, e tá. Ó, Caretinha tá ficando bonito com esse cabelo grande, hein? Tá cultivando Tá ali, ó. crescendo, cara. O objetivo é The Bear. Esse é o objetivo, entendeu? Você que ainda não assistiu The Bear, assista. Eu mesmo já só assisti o primeiro episódio, por Vale enquanto, muito a pena, cara. e eu gostei muito. Frenético, alucinante, Frenético. medida certa, cara. Medida certa. É muito bom, eu Superou as adoro. minhas expectativas. Mas, Mas, passando um pouco aqui pro episódio de hoje, sem enrolação, não vamos papear, porque hoje o negócio é sério, o negócio é episódio assim, curto e grosso, porque o filme de hoje não é brincadeira, né? Eu não sei pra você, mas pra mim, eu esperava que fosse até mais brincadeira do que foi, hein? se tem uma coisa que esse filme não é, é brincadeira, meu queridíssimo amigo, mano. Vou falar pra você, eu acho que das minhas experiências no cinema, assistindo filmes do gênero, foi uma das mais, para usar a tradução do nome do filme, foi uma das mais alucinantes, viu, cara? É mesmo. Foi logo nas primeiras cenas ali, mano. Eu, pelo menos, fiquei assim: eita, Isso aqui vai ser. Pancadaria, né? Logo nos primeiros 5, 10 minutos você fala: nossa, isso aqui vai ser pesado. Exato, nossa, o começo é muito duro. Mas para quem aí tá no Spotify, para quem tá no YouTube já vai saber, a gente vai falar hoje de Evil Dead Rise, no caso A Morte do Demônio Ascensão, filme aí que traz uma sequência direta aos clássicos do Sam Raimi, Evil Dead 1, Evil Dead 2, Evil Dead Army of Darkness, e se desprende das outras obras, no caso o remake de 2013 e também o Ash vs Evil Dead. Ele se passa aí num universo de continuidade, né, no caso, como se fosse um universo dentro, mas que como ligação mesmo tem só o Necronomicon, que é um dos livros, assim, dos mortos. Mas e aí, meu amigo, considerações iniciais? Você que não é muito de assistir filme de terror aí no cinema, não tá muito acostumado. O que você achou? Qual foi sua experiência assistir A Morte do Demônio, hein? Cara, foi muito louco, porque eu fui assistir A Morte do Demônio, A Ascensão no Movieplex. Um abraço pra galera do Movieplex. Fui também com a minha gatíssima, minha queridíssima namorada, que tá atrás aqui de mim, mas não vai aparecer no cenário. É, Cara, eu vou dizer pra você, eu, eu não tinha o hábito de assistir filmes de terror no cinema, até porque, sei lá, por falta de hábito, vamos chamar assim. Então, eu sempre assisti filmes de terror em casa e tal. Um dos primeiros filmes de terror que eu assisti no cinema, se eu não me engano, é um filme ruinzinho que é A Bruxa de Blair o 3 ali, né? Dos anos Ah,
sei lá, vou chutar 2015, 2016. Depois eu fui Não ver lembro It, a também. coisa. Então já melhorou. Então a partir daí eu falei, opa, é uma experiência diferente ver filmes de Uhum. terror no cinema. É. Mas eu vou falar pra você, cara. Esse filme aqui, como eu já falei no começo, ele superou muito as minhas expectativas, porque Uhum. assim, logo no começo, cara, ele é terrorzão, mano, sangue e matança e demônio aparecendo e logo E no o clássico começo. do Evil Dead, né? Acho que você acabou de resumir a Exato. franquia do Evil Dead com essas palavras-chave e ainda você poderia usar um pouco de comédia, o que não teve no começo, né? Então, Não, não teve no começo. Mas assim, cara, logo no começo você já sabe, mano, isso aqui vai ser pancadaria do começo ao fim. E a minha experiência, assim, foi, mano, maravilhosa. Eu fiquei com muito medo, fiquei segurando, assim, minha namorada, apertando ela, assim, nos momentos de. Claro que tinha alguns momentos ali que a gente já espera um jumpscarezinho ou outro, mas teve alguns uhum, momentos gore, muito sangue. Se você. Teve até homenagens, né? Que a gente pode falar mais pra frente, que, por exemplo, as portas do elevador abrindo uhum, e um rio de sangue aparecendo, todo mundo já sabe que tá fazendo referência ao Iluminado, né? uhum. Então, assim, mas, cara, muito satisfeito. A gente pode até discorrer no decorrer do episódio que, cara, foi até que a gente falou no papo com o Alexandre Almeida, do Cinemol, na nossa quarta live que a gente fez, que, mano, eu quero ver continuação. Porque foi Uhum. um filme alucinante pra mim, cara. Alucinante. Saí do cinema aterrorizado. E É, você, eu cara? assim, eu o começo do filme, na minha opinião, ele prega um pouco de peça na gente, porque ele dá a entender que vai se ter uma conexão direta com aquele famoso terror de cabana, que Uhum. é tão clássico da franquia, principalmente do primeiro e do segundo, né? Que se passa em cabana, o terceiro se passa na Idade Média, então não tem como. Mas ele dá só cara, um toquezinho da cabana e já vai para a cidade grande. E eu acho que aí tá o maior mérito do filme, de você trazer uma franquia muito grande, porque a gente estava falando com o Alexandre, se você não assistiu esse papo ainda, cara, foi um papo muito legal com o Alexandre Almeida. Vai lá nas nossas lives, é a quarta live que a gente conversou com ele, foi um papo de quase 3 horas, a gente falou de muita coisa, a gente falou do curso dele que ele tá fazendo de roteirista, a gente falou de franquias, a gente falou de, cara, cinema no geral, foi um papo muito bacana. E uma das coisas que a gente comentou lá, como você mesmo disse, das continuações, mas também dessa questão da gente conseguir utilizar essas continuações de uma maneira diferente. E eu acho que diferente, por exemplo, tem o remake de 2013 de A Morte do Demônio, que, cara, eu acho um filmaço, assim, um filmaço enorme, só que ele foi um remake. Agora, o Evil Dead Rise, a gente já foi esperando que não seria um remake. Ele seria mais um filme da saga. E um filme da saga que se passa fora dessa questão de filme da cabana, dos amigos e tudo mais, e vem mexer com uma família. Então, quando ele diz família, é família no sentido literal, e eu acho que no sentido também psicologicamente falando, porque o filme tem um apego psicológico e emocional muito grande da família e do envolvimento da família. Então, confesso que quando eu saí do cinema, eu sou muito fã da franquia, sou muito fã do Bruce Campbell, assim, eu acho que o papel dele como Ash foi uma das coisas, assim, é muito louco, a gente já comentou diversas vezes aqui, aquela linha tênue entre a comédia e o terror, e ele consegue soltar aquelas frases de efeito mais bestas que tem, então muito do filme funcionava até por causa da atuação dele, dos filmes, no caso, né? O 3 eu acho que é 90% isso. Não que o filme seja ruim, é divertido, mas ele torna o filme divertido. Agora, esse não tem mais Bruce Campbell, não tem mais cabana, não tem mais aqueles amigos que vão lá, tipo, cara, é uma família, são novos protagonistas, no caso, novas protagonistas, né, que aparecem. E quando eu saí a primeira vez, eu matutei muito em relação ao filme. Eu falei, tá,
por mais que ele contenha a maioria dos elementos da franquia Evil Dead, você vê uma pitada de comédia ali, uma bizarrice ali, gore puro, essas coisas, eu senti falta de algumas características. Por exemplo, por se tratar de uma continuação, eu senti uma falta mais pegada, talvez, pro humor, pro não sei o quê. Só que depois, matutando um pouquinho mais, eu comecei a dar cada vez mais valor para esse filme. Do significado dele, de como ele conseguiu trazer a ideia do Evil Dead para um mundo contemporâneo, no caso, uma cidade grande, atualizando personagens, atualizando maneiras em que as coisas apareciam, que difere totalmente aí dos filmes antigos. Então eu comecei a entender um pouco mais o valor do filme e como ele foi importante para que pudesse ser implantada, digamos assim, a franquia nos tempos atuais e quem sabe uma continuidade aí, sabe? Eu não sei se você achou a mesma coisa. Não, é até uma pergunta que eu ia fazer, porque não me desmerecendo e nem nada desse tipo, mas assim, eu não tenho essa bagagem de Evil Dead que você tem, não tenho esse apego com os filmes dos anos 1980 e tal, a série do Ash eu não assisti, mas eu fiquei muito satisfeito com Uhum. com o resultado. Eu assisti o de 2013, eu concordo com você, pra mim assim, é terror na sua melhor definição. É incrível de 2013, tem algumas cenas que causam arrepio até hoje. Nossa, eu tava vendo uma no YouTube hoje, cara. Não, você é louco, pra Lembrando, que e esse isso, filme, cara? ele fugiu totalmente da comédia o de 2013, mas, cara, eu acho um baita de um filmaço, um baita de um filme. Assim, se você quer enrolar, assim, embrulhar seu estômago, é o filme perfeito, cara, e assustador, é um filme feio. E, e mas assim, eu acho que foi muito, eu fiquei muito satisfeito depois de pensar um pouco também, porque, cara, ele contém seus pitacos de comédia, mas a gente tem que entender, no caso eu fiz esse processo de. Porque quando a gente sai do cinema, a gente tem aquele processo de maturação. Uhum. A gente pensa sobre o filme, a gente dá uma puta, uma matutada lá sobre o filme, né? E quanto mais eu pensava, mais eu gostava. Eu falava, tá, cara, era um filme cômico porque ele trazia antigamente alguns elementos que num filme de família, de um drama familiar, do relacionamento entre mãe e filha, ou uma mãe que não quer ser mãe com uma sobrinha, ou uma mãe que muda de ideia, ou uma mãe que não quer ser mãe, não, uma mulher que não quer ser mãe, eu errei, uma mulher que não quer ser mãe, e por aí vai, há casos da vida já não cabe tanto a comédia assim. E a comédia que eles utilizam no filme é boa porque ela é aquela comédia incômoda, que é, por exemplo, é parecida com aquela comédia que existe no filme do Coringa, que quando o amigo dele que tem nanismo pede para ele abrir a porta e ele acabou de matar um monte de gente. Então, assim, é aquela coisa que você para e fala, meu, eu não sei se eu dou risada ou se eu fico Aham. extremamente incomodado com essa situação. E a comédia desse Evil Dead, principalmente, ela mora aí. É o demônio falando uma coisa assim, puta, mais assim, traiçoeira, é um ato assim de, talvez de, como que eu posso dizer, de sarcasmo dos demônios que eles usam. Então a comédia aparece desse jeito, mas realmente uma comédia pastelona, como era das tiradas do Ash e tudo mais, eu acho que não cabe mais, tanto pelo mundo contemporâneo, talvez, que o que é legal, quanto pelo andar do filme, né? Então eu achei que o filme acertou muito nesse tom. Não, eu concordo com você e, cara, eu acho que o filme ele podia é uma coisa que me incomoda, entre aspas, um pouco, não só em filmes de terror, mas em outros gêneros. Por exemplo, quando o primeiro ele é muito bom e o segundo ele quer explicar demais as coisas. Então, por exemplo, se a Uhum, gente pegar o Evil Dead de 2013, e aí se esse que não é o caso, mas se fosse uma continuação ou quisesse expandir a história e explicar da onde veio o Livro dos Mortos, eu acho que a explicação aqui é redondinha, ela nem falta e uhum, ela nem sobra, eu acho que ela é redondinha. Eu pego, por exemplo, o It, que eu comentei. O It,
o primeiro tem todo aquele misticismo. Ai, quem que é o Pennywise? Da onde que ele Uhum, saiu? Quais que são, entre aspas, os poderes dele, ou a missão dele. O 1, ele deixa muito vago esse tipo de coisa. O 2 já não. O 2 ele tenta explicar, ele tenta oferecer um contexto histórico. Então isso é o que me incomoda um pouco, coisa que Evil Dead não 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 teve, pelo menos no filme desse milênio, vamos chamar. O de 2013 não uhum, teve, e de 2023 também não teve. Eu acho que é que eu não assisti, mas o que eu tenho de mínima bagagem é que talvez do 2 pro 3 ali, principalmente, que pode se perder um pouquinho ali, de tentar expandir demais, e viajou é, demais, e mandou o Ash pra Idade Média, e aí se perdeu demais, e aí o que era um terrorzão com pitadas de comédia virou, tipo, um terrir com um 50-50 ali, um terror e comédia, uhum, e esse tipo de coisa geralmente me perde, mas não, esse Evil Dead não. Ele não uhum. tentou explicar nada demais, ele não tentou fazer conexão demais, então eu até esperava uma, uma participaçãozinha aí do Bruce Pô, Campbell, eu também, mas ele tá na um produção. cameozinho. É, No então, final ele ele tá na aparece, produção. Bruce Campbell. Isso. Cara, eu Então, concordo com você, e assim, eu acho que essa comédia do Evil Dead, ela vem por causa do Bruce Campbell. O primeiro filme não era tão comédia sim. assim, mas o Uhum. pessoal percebeu, puta, esse cara aqui, ele... Talvez se a gente, por falta de recurso, a gente quiser fazer um filme que vai meter uma pitadinha de comédia à la Fred Krueger, que, o humor dos dois são muito parecidos, né? É, se a gente fazer uma comédia desse. Na época, em 81, que lançou o primeiro Evil Dead, não lembro quando foi o primeiro A Hora do Pesadelo, se veio antes ou se veio depois. Eu confesso que Uhum, eu não uhum. me recordo. Mas são tipos de humor muito parecidos. Aquele humor sarcástico, aquele humor. O do Evil Dead é mais escrachado, ele é mais bobão, assim, né? Uhum, uhum. Mas é muito por causa dele. Então, é o que você falou. Agora ele estabeleceu um gênero, e você falou uma parada que eu gosto muito. Ele funciona como filme, independente se você já assistiu a franquia ou não. Por exemplo, Isso, perfeito. Eu não se assisti e você. pra mim, eu saí totalmente satisfeito. Exato, porque Uhum, além de ele explicar de uma maneira redonda, ele atualiza. Então, por exemplo, o que é comum dos filmes de terror em que tem um livro que dá a besteira? É você abrir o livro e o personagem simplesmente começa a ler em voz alta o livro como se fosse isso uma parada assim é comum. batata. Todo mundo no cinema Exato. deve ter pensado: "Mano, o que que você tá lendo esse livro? O que que você tá ouvindo esses discos?", tá Então, ligado? mas aí eu gostei. Porque Pô, mas aí foi aham, um ponto que eu gostei, porque eles atualizaram. Eles falaram uhum, assim, porra, e se a gente meter em vinil um cara que tava lendo isso, tipo, pô, uhum. diferente, legal, Sim, sim, sabe? uhum, E atualizado até pro conceito do menino lá, que era DJ, e tinha essa parada dentro do quarto. Então, assim, eu gosto muito dessa atualização pro, cara, pro mundo moderno. Eu acho que ele acerta demais nisso, em trazer, por exemplo, porra, a gente pode muito bem ver o Evil Dead não só numa casa de campo e por aí vai, ou não sei o que, a gente não, pode ver né. ele dentro de um prédio. O que já me leva pro ponto negativo do filme, que Hum. é que eu não acho que nem tudo são flores assim, eu acho que primeiro, ele é um filme com muito sangue, só que na minha visão ele é um filme com poucas cenas marcantes. E o que eu digo com cenas marcantes? Se você pegar, por exemplo, o Evil Dead 1 de 81 e você pegar o que você citou, por exemplo, o remake de 2013, cara, se você pensar nesses filmes, você consegue citar umas 3, 4 cenas Ah, tranquilamente. a minha língua já tô colocando Exato, a mão na boca aqui só de pensar. exato. A sua língua, o seu braço deve estar ruim. Então, assim, O você braço consegue principalmente. citar. Aham. Agora, esse filme, por mais que ele tenha a essência da sanguinolência, do gore, ele é muito justo e ele não é ruim. Ele tem cenas boas, eu não tô falando que as cenas são ruins. Ele, ao mesmo tempo, eu acho que ele carece um pouco de uma profundidade de cenas um pouco mais criativas. E quando eu digo criativas, é assim: parece que todo mundo no filme acaba sumindo muito rápido. Então, por exemplo,
o demônio aparece e ao invés de você dar mais palco para esse demônio ir se, entre aspas, aperfeiçoando e mostrando mais suas caras aos poucos, é tudo muito rápido. Então, por exemplo, as pessoas que estão lá, tipo, se tem 10 já vai para 5 do nada. Então, assim, as coisas vão acontecendo rápido. E existe um ponto que eu acho principal. Quando você tem filme de terror com criança, você sabe que difícil, ainda mais um filme gore, você sabe que dificilmente a criança vai morrer. Então, se você tem 10 personagens e o demônio apareceu por 10 minutos e a partir de agora você só tem, sei lá, 4, sabe? Parece que você fica falando, basicamente vai morrer, vai perder mais 2 pessoas, a criança vai ficar, uma heroína também. Então você Uhum. começa a meio que deduzir o final do filme de uma maneira muito simples, sabe? Uhum. Eu achei que isso foi muito rápido. E com essa Uhum. rapidez, eles tiraram um pouco o espaço de cenas um pouco marcantes. Que nem eu disse, a única cena marcante pra mim, que eu achei muito ferrada mesmo, foi a cena do olho mágico, que a Tá. criança vê a mãe e a mãe Essa daquele foi pesada. jeito tal. Essa cena eu achei feia. Agora, Uhum. parece que esse filme ele não atravessou a barreira igual o Evil Dead de 2013 atravessou. Cara, Uhum. quando você tinha aquela cena da língua, ela não cortava a cena, ela continuava até o Ela final. continuava, ela Tipo, aham. e eu não tô falando que eu queria ver isso, porque eu não sou, não é uma questão de sadismo nem nada, tipo, nossa, eu queria Aham. ver desmembramento, eu queria ver não sei o que. Não, eu acho que os cortes das cenas eram tão rápidos, por exemplo, que é, perdi um pouco a potência da cena ser mais marcante, entendeu? Perfeito, perfeito. Não sei se está dando para entender muito bem, Não, mas perfeito, você tá eram cortes traduzindo muito muita coisa que eu rápidos que penso. Uhum. acontecem e para dar agilidade no filme, porque é um filme Uhum. de um cenário só, né? Então ele tem que dar um pouco mais de agilidade, tem que dar um pouco de não sei o que para não ficar um filme lento. Só que com esses cortes rápidos acabou perdendo um pouco de. Foi tudo muito rápido e as cenas acabaram ficando um pouco triviais. Não é algo que, por exemplo, nossa, você lembra o Evil Dead Rise que tem aquela cena? Não aconteceu comigo, não sei como você. Queria ver o que você acha. Não, eu concordo e eu agora eu consigo lembrar claramente, assim, de 2 cenas que me marcaram muito, que foi o momento ali que a mãe acaba de ser possuída e tal, e ela começa a fazer, sei lá, um omelete, alguma coisa assim, ela tá com a mão toda ensanguentada, e me lembrou até um Uhum. pouquinho de Pearl, aquela cena que Uhum. a Pearl ela esmaga o ovo, assim, é um negócio meio que Uhum. repugnante e tal. Fica repugnante. E mesmo essa cena, tipo, não é um, meu Deus do céu, um gore, meu Deus, ai. Uhum. É uma cena nojenta, eu acho, eu diria. Uhum. E tem uma hora também que acho que não lembro se é um caco de vidro, se é uma faca, que a tia, ela vai segurar a mão do demônio, assim, o demônio atravessa, assim, e essa cena é uma das cenas Bem que é bem visuais, né? marcante, assim. É bem Uhum. visuais, assim, que ela até coloca uma silver tape na mão, que é um negócio bizarro, né? Colocou uma silver tape, pronto, acabou. Tá novo, tá Tava ligado? zero. Tá novo. É, e eu lembro Infecção da. zero. Não, Zé, esquece. Não, pressão não cai, esquece. Tá zero. E eu lembro. Aí você foi falando, você matou perfeitamente a charada. Ele poderia ter prolongado um pouquinho mais cenas visuais para causar mesmo esse incômodo. A cena da língua, mano, ela não acaba, mano. Ela tá aqui na minha cabeça nesse exato momento. E às vezes, sei Uhum. lá, coloca a mão no rosto assim, eu tiro, sei lá, uns 30 segundos depois, ela tá continuando essa cena, mano. Não para Nossa, essa nunca. cena é horrível, cara. E eu acho que poderia ter outras cenas que poderiam ter esse prolongamento mais, eu concordo plenamente com você. E uma cena que me incomoda, entre aspas, um pouquinho, é quando no final eles vamos dizer que o objetivo do demônio é formar um megazord de vários Isso aí eu não gostei demônios. não, tá? Então, essa parte eu não Eu gostei. entendo, mas não curti muito não. Me E tirou do depois eu filme, me falo. tirou do filme. Porque Uhum. ele ficou too much. Eu acho que ele, é demônio, Uhum. então vamos demônio vezes 10 aqui, então. Concordo. Demônio a enésima potência. Uhum. E aí quiseram enfeitar demais, e ali eu falei: não precisava, podia ser um pouquinho mais pé no chão". E Uhum. inclusive a cena do triturador, que, nossa, a garagem inteira fica banhada de sangue, assim,
Mas não Isso aparece aí foi nada, aparece homenagem, né? A só. chuva de sangue. E só aparece, mas não aparece, tipo, triturando. Então parecia que queria ser uma cena gigantesca de terror, mas foi uma cena, tipo. Ali eu já tinha saído do filme, coisa Ah, que eu não sim. tinha feito antes, entendeu? Uhum. Então, assim, É, essa é a minha ressalva. não, eu também concordo com você. Cara, essa questão eu concordo muito. O o começo do filme, o tom do começo do filme, do começo que eu digo lá na cabana, Uhum. aquele começo eu adorei, cara, porque assim, você teve uma clara homenagem a Exorcista, né, com a moça falando lá, tipo, de costas, Sim. possuída. Você mano, a tensão que tem naquela cena, a mina a moça possuída lendo o que estava no livro da moça de costas, e aí você não sabe o que vai rolar. Então, quando o filme abre naquela cena com aquela abertura genial, a morte do demônio, Nossa! eu falei: "Nossa, E cara", ver aquilo tipo, na tela grande foi. Ai, a cara, foi trilha lá em cima, sensacional. mano. Aquele início Sensacional. foi sensacional. E eu achei que não conseguiu manter a carruagem daquele início, entendeu? Não manteve o nível. Não manteve. Não manteve, mas não achei um filme ruim. Quanto ao que você Uhum. falou do demônio, eu senti demais isso, porque eu achei esse filme, com as devidas proporções, claro, muito pé no chão. Então, por exemplo, você tem uma família, você tem um relacionamento familiar que claramente existe uma mensagem ali, né? Que nem eu disse, da mãe com as filhas, com o filho, da maternidade em geral, porque tem a situação da tia também lá de Sim, a estar tia grávida também. e não. E no final, o demônio que eles formam é até uma maneira de representar isso. Toda a família reunida, faltando só a filha, no caso. Só que como ele era um filme pé no chão, que se passa em um apartamento, que se passa num prédio, tempos reais, sem muita aquela questão de sair voando, de não sei o quê, de monstrengo e não sei o quê, eu achei que destoou, porque ele tava no pé no chão, aí de repente surgiu aquele demônio gigante, cheio de braço, e cara, a partir dali eu achei que a ameaça não estava Uhum. legal. Mostrou demais aquele demônio, ele ficou como se fosse algo assim, que nem você disse, tirou um pouco da imersão, talvez, do filme. Eu achei que se tivesse algo, pô, se continuasse, tivesse algo mais reduzido, sei lá, a mãe com pequenos traços dos filhos lá, tá, pô, beleza. Agora, aquele demonião lá, é tipo quando você tá, sei lá, assistindo um filme e o filme tá tenso pra caramba, aquele suspense do caramba, e no final você descobre que tudo era ET, que tudo era alienígena, sabe? Porra, é foda. Você fica meio, putz, Sabe o que eu cara. acho que é isso? Porque, assim, a cena da cabana, 80% do filme que se passa depois disso, são coisas que talvez, a gente veja como crível, algo que a gente Uhum. consegue acreditar. É, Mano, sei lá, a mulher lá dentro da banheira, mano, do nada ela dá um pulão, que é um negócio que, tipo, mas ainda é ela, é o mesmo corpo, é a sim. mesma mulher, ela só tá possuída, mas é a Uhum. mesma mina. Aí não, aí como você falou, dos ETs ou do demonião, Megazord lá e tal, mano, é um negócio que foge da nossa capacidade de crença. Aí você fala: "Ah, Uhum. aí virou patifaria", É, aí você já tá ligado? Aí você já fica: "Ah, eu beleza, vai senti isso um mostrar umas", pouco. entendeu? Eu achei o Então eu acho que último ato do filme um pouco fraquinho. então quando É, ele sai da realidade, ele entra na fantasia, aí você fala: "Ah, eu beleza, senti isso. então tô de boa", tá Eu gostei ligado? muito da mensagem do relacionamento da filha mais nova com a tia. Aquela mensagem de, porra, nova mãe, aquela coisa toda, tudo isso aí eu achei muito legal. Eu Uhum. fiquei muito impressionado até de eles conseguirem colocar uma mensagem legal dessa num filme como Evil Dead. Você não espera, você espera que seja um gore puro e vamos lá. Mas não, eles conseguiram meter uma mensagem, isso eu achei legal. Só que duas coisas, cara, esse último ato, a partir do momento que elas descem, no caso, para o estacionamento, aí me perdeu. Uhum. E a pouca exploração do apartamento também me perdeu, cara. Porque assim, a mãe fica lá dentro do apartamento por, sei lá, uns 20 minutos, aí ela fica presa lá fora. Aí acabou. Esse fica Tipo, lá fora, parece que tipo, e ela fica literalmente sentada esperando é, alguém ou alguma coisa acontecer pra ela entrar.
Ah, porra, Eu você é o acho que demonião, faltou. caralho. Vai dar um jeito de entrar nisso aí. Então, eu acho que Você é o faltou bichão exploração mesmo? desse apartamento. Saíram muito É. rápido. Foi um pouco tudo acelerado. Os vizinhos que estavam lá sumiram do filme muito acelerado. Eles saíram do apartamento muito acelerado. Então estava muito acelerado. Eu acho que poderiam ter explorado melhor essa questão do ambiente fechado, de um apartamento, talvez da mãe e da filha lá dentro, puta, aquela coisa toda. Eles poderiam ter explorado um pouco melhor isso do que ter ido para o estacionamento e feito esse último ato, digamos assim, que, cara, na minha visão não me agradou tanto assim. Achei que foi uma finalização de filme mais para fazer homenagens, como você mesmo disse, do triturador, da chuva de sangue, que é a característica do Evil Dead, da serra elétrica, de todas essas coisas que tem que ter, parece que no filme, eles estavam muito mais preocupados nisso do que dar uma conclusão assim bacana para o filme, um andamento legal, sabe? Então, esse último ato realmente me perdeu. Eu acho que você mandou bem quando você fala que talvez quando eles querem, sei lá, eles querem fazer esse tipo de homenagem, ele quer ser maior do que ele precisava ser. Eu acho que se ele tivesse Ah, sido mais contido, mais Evil Dead 2023, com as suas características próprias, mas não, aí ele tentou eu também dar achei. uma expandida. Pô, a cena da mulher sendo possuída no elevador, mano, gostei. E Porra, e faz já é alusão homenagem, tá? então, já é uma Isso. homenagem da moça que é perdida. Eu esqueci o nome da moça lá do 2013, que ela se perde na floresta. E, inclusive, E de 2013, eu queria falar que o ponto, assim, que eles fazem uma comparação ali com a abstinência de drogas e tal, eu acho uhum, sensacional, assim, que é uhum, também trazer um terror antigo de quase 30 anos uhum, para os dias de hoje, né? uhum. Pro ano de 2013. Então a menina tava passando por abstinência de drogas, então tá o que é verdade, o que não é na fala dela e tal. É verdade, Tô um tinha pouquinho de essa. dando Ficava spoiler. meio dúbio, né? Verdade. Então, assim, isso eu achei tipo um ponto fortíssimo. E ele traz, né, nesse novo filme, né? Esse tipo de atualização também. E só outra coisa, assim, além do último ato, eu concordo com você, quando ele tenta ser grande demais, mais do que ele precisa ser também, ele se perde. Que talvez nesse não tenha tanto, assim, que talvez tenha mais nos antigos, que é talvez uma coisa que você viu em. Eu não assisti, o Terrifier 2, que, Uhum. tipo, quando é muito, muito grotesco, muito nojento, ele ultrapassa, eu acho que, o limite do terror e vira uma comédia. Não, o Porque é Terrifier demais, é too isso much, aí. tipo, é tão Né? sangue, é tanta violência, é tão gore, tão tudo, que chega uma hora que você fala: "Ah, mano, já tô tão anestesiado que eu nem É o que eu senti isso da nem me ameaça atinge da mãe. mais". Uhum. É o que eu senti da ameaça da mãe. Ela ficou lá no corredor tanto tempo e ficaram acontecendo tantas coisas, e ela ameaçava tanto que ela ia fazer um monte de coisa lá com o pessoal e não fazia nada, que uma hora você fica mais anestesiado. E é o que você falou, Uhum. é uma violência que. E não é violência. É muito sangue, muito não sei o quê, e ele ultrapassa, e ele já passa a virar bobajada. Eu não É. achei. Eu acho que, óbvio, no Terrifier isso é extremamente mais, até no Rainfield, que é o filme com o Nicolas Cage, acontece muito isso, mas ele faz proposital, pra ser engraçado mesmo, porque ele Uhum. entende isso. Que, opa, se eu meter uma parada exagerada aqui, vai ficar pastelão e vai ser engraçado. E eu acho que Uhum. o Evil Dead, às vezes, ele dá uma flertada com isso, realmente, pra comédia, mas não sei, eu achei que nem isso teve nesse, sabe? Não. Não, não não, eu acho que poderia ter sido algo mais negativo caso tivesse acontecido, mas eu acho que entendi. não foi tanto. Talvez a violência foi tanta no 1 e no 2, o gore foi tanto, a a até a maquiagem foi tão, Uhum. sei lá, tão, eu vou falar, nojenta, que chega um Rústica, ponto né? que rústica, que chega um ponto que você passa, assim, da crença e vira, tipo, um filme de Uhum.
de zumbi, sei lá. Pastelão total, né? Pastelão, pastelão. Eu acho que é essa a É, palavra, pastelão. E, cara, te fazer é. uma pergunta pra você, já que você tem mais embasamentos de filmes de terror Ah, do que para de eu, falar de embasamento. que é uma pergunta que eu fiz pro Alexandre também, que eu até falei na nossa entrevista que eu poderia estar adiantando uma pauta, que eu acho que e eu parei pra pensar, eu achei mais um filme que faz esse tipo, que eu acho que são as releituras, cara. Eu acho que não só as releituras, remakes, reboots, enfim. A gente teve A Morte do Demônio esse ano, a gente já teve o ano passado o Hellraiser, a gente teve mais recentemente também o Prey, que traz o Uhum, Predador numa outra época. A gente vai ter uhum, esse ano o Exorcista. Então, uhum, assim, não estou falando que os filmes de terror eles estão passando por uma espécie de crise ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que eu tô fazendo uma reflexão nesses últimos dias, de que talvez você dar novas caras para coisas que já deram certo antes, seja uma saída muito interessante, como eu te falei aqui já, que eu saí de Evil Dead querendo ver o próximo. Eu quero saber uhum, quando é que vão anunciar o próximo, quando uhum, esse foi numa, sei lá, num prédio, qual que vai ser o próximo? Eles vão dar continuidade ao chalé? Que eles vão uhum. fazer? Eles vão, sei É, lá, porque deixa o gancho, né? Uhum, sei lá, uma república de estudantes, não sei. Então eu saí disso. Então eu não sei qual que é a sua opinião em relação a isso, mas eu vejo com bons olhos, pelo menos, essa questão de tipo, pô, os caras estão querendo reviver, estão dando outra cara. Claro que tem a marca, a morte do demônio é famosa, a uhum, marca O Exorcista é famoso, a uhum, marca O Predador é famoso, mas trazer pra realidade, pra novos contextos e meio que reviver, né. Não sei o que que uhum. você acha. Não, eu acho que é uma saída interessante até pela saturação, né? A gente vê muitos temas nos filmes de terror hoje que já são extremamente batidos. Então, por exemplo, se você anunciar mais um filme de Exorcista, como saiu Exorcistas do Papa Que dizem com que é bem o ruim, Russell né. Crowe. Oi? Dizem que é bem ruim esse Exorcista do Então, Papa é aí. bem ruim. É bem ruim. Cara, Exorcistas do Papa, Exorcistas do Vaticano, saiu esses tempos atrás. Teve 1 milhão de, atividade paranormal, que é o found É, footage, né. Pray for the Devil saiu ano passado, tudo de exorcismo. O que eu tô falando assim, Uhum, às vezes você trazer a franquia que cara, enalteceu tudo isso, que é o Exorcista, talvez vá chamar mais atenção do que lançar mais um filme de exorcismo, sabe? E você, como a gente conversou com o Alexandre, é muito legal você atualizar algumas questões desses filmes. Muitos desses filmes que a gente falou, eles tinham, cara, como seu ponto alto os anos 80, os anos 70, os anos não sei o quê. Então o mundo era outro. Quando eu digo o mundo era outro, algumas questões não eram tão debatidas como poderiam ser. Como a gente uhum, comentou no episódio com o Alexandre, o tratamento da mulher, o protagonismo da mulher, é, ou temas LGBTs e por aí vai. E, cara, você atualizar alguns filmes até com essa questão, eu acho muito importante, porque eles ficam mais críveis, né? Porra, você uhum, fazer um filme e atualizando com esses temas, eu achei interessante, mas eu acho esse só um dos pontos. Eu acho que os outros pontos é você dar uma nova cara. Por exemplo, esse filme do Evil Dead de agora, ele poderia muito bem funcionar sendo, por exemplo, Demônio, a Ascensão. Ele não precisaria vir com o rótulo do Evil Dead, com a porque ele faz marca, né. algumas homenagens ali, mas ele funciona solo. E você citou uma parada que eu penso assim: uma república de estudantes. Talvez a fórmula Evil Dead combine mais com uma república de estudantes do que com uma família no apartamento falando sobre Sim, maternidade e sobre relação familiar e não sei o que. Só que, cara, é você inovar. É você tentar, assim, pegar uma fórmula já pronta e falar, pô, eu vou me desafiar. E se eu conseguir trazer um toque de drama, que nem você disse sobre a abstinência de 2013, só que eu acho esse do Ascensão mais profundo em relação a isso, pô, eu trazer um toque de drama, eu trazer, assim, uma situação diferente, uma parada aqui, vamos ver no que vai dar, vamos atualizar um pouco a franquia? Na minha visão, deu certo. Eles podem lançar muito bem outros filmes, assim, nessa linha,
que eu acho que vai ser um entretenimento legal. Eu acho que tanto os fãs de Evil Dead mesmo, quanto a galera que nunca viu nenhum filme, nem ouviu falar, eles devem ter saído satisfeitos com o resultado, pelo menos com um pontapé de retomada de franquia, sabe? Uhum. Nossa, perfeito. Perfeito. Eu faço das suas as minhas palavras, cara. Acho que eu não tenho muito mais a acrescentar, não, mano. Eu acho que, pô, é uma baita experiência. Sair muito, muito feliz do filme, muito feliz do cinema, assim, com o que eu vi. Como eu te falei, saí até do cinema, o shopping já todo apagado. Então, eu falava, vamos correr aqui que eu vou chegar logo no carro. Que o negócio tá feio, né? Que, né, não foi muito confortável ver esse filme, não. Mas, mano, terror é isso mesmo, né? Não é pra. Eu acho que quanto mais desconfortável a gente sair, melhor. Espero muito ver Evil Dead daqui pra frente, só não Em espero suas ver, devidas tipo. proporções, essa afirmação. Porque Hum, existem filmes, cara, que eu acho que eles só servem pra chocar, e aí eu não perco nem meu tempo é, assistindo, porque eu acho é, ridículo. é, é. Filmes que envolvem temas, por exemplo, cara, sei lá, abuso, graficamente por ser gráfico só, uma Por parada que ser, né? pula pro realismo. Aí, tipo, vamos colocar aqui, a Serbian Film, esses Eu filmes sabia que você ia assim. falar esse filme. Tipo, a Serbian Film, Centopeia Humana 2 e 3, É só pra esses chocar, são. só pelo fato de falar: "Olha como a gente consegue ser escroto. Olha como é que a gente consegue Então aí levar não o agrega. estereotipo Eu humano". acho que aí até É, perde um pouco a credibilidade do que o terror pode alcançar. Ele fica exato. visto como uma coisa idiota, entendeu? Então, sei Uhum. lá, não sou muito fã desse tipo de filme, por mais que eu já tenha Eu também assistido não. Hã, muitos aí pra consumir mesmo o gênero, e tal, eu totalmente tenho uma repulsa muito grande. Mas enfim, eu desculpa, eu também. te Eu cortei, foi concordo só não, pra eu fazer esse concordo. adendo Não, mesmo. perfeito. Eu só queria finalizar falando que eu espero que Evil Dead não se torne, por exemplo, sei lá, daqui a alguns meses eles anunciam a Evil Dead, sei lá, esse já foi a Ascensão, sei lá, a volta, sei lá, a volta do demônio. E aí não volte, tipo, por exemplo, a tia querendo pagar de caça-demônio, querendo pagar de tipo, eu Você já tive gostaria de ver experiência. histórias independentes do Evil Dead, é isso? Exato. A continuação da cabana. Eu queria ver a continuação. É que a cabana se Entendi, resolve ali, mas se ele deixasse outras pontas. entendi. E outra coisa que eu não gostei também do filme, só resgatando rapidinho, mano, tá rolando a chacina do século no prédio. Aí a mina, ela acorda no dia seguinte como se nada tivesse acontecendo. Sérgio, tem Ou que dar um sim, desconto, não, porra. eu vou dar. Tem Mas que eu dar um falei: desconto. Cara, é "Pô". tipo, sei lá, é tipo o Joel virando o Rambo no final de The Last of Us, sabe? Tipo, porra, É, é difícil de acreditar, mas tem que dar um desconto às vezes, né? Pra Não, mas continuidade da trama. tá bom, vai, eu perdoo. Não, mas eu acho que a gente fala muito de terror e de identidade criativa, e cenas marcantes. Você vê que Ixi, caiu. me marcaram nesse filme, elas não foram de violência, elas não foram de gore, não foram de nada disso. Acho que 3 cenas, e aqui vai o alerta de spoiler já no final do episódio. Não vou nem tocar a sirene. Vai sem Ah, tá. sirene mesmo. Então, que é a cena da filha coberta, que ela fica como se fosse um fantasma de Essa me véu pegou, mano. branco. Essa me pegou. Essa Essa eu cena falei: eu "Ela não achei morreu muito não?". boa, Eu falei: "Ela não muito morreu não?". criativa, muito boa. Uhum. Eu achei a cena da mãe colocando a unha no vinil e o vinil tocando da boca dela, com a boca aberta, É e verdade, eu não como tinha se o som lembrado disso. saísse da boca, que ela fosse um alto-falante, uma vitrola. Aquilo lá eu achei genial. Eu gosto dessas coisas novas. Não Eu gosto dessas novidades. Porra, olha que bizarro. Ela tipo, como se fosse o dedo dela e a unha fosse a agulha da vitrola e o som sim. sai da boca, assim. Achei muito Ah, bom. E muito a bom. cena que eu acho que é muito importante pro filme é quando a criança, a filha mais nova, pergunta pra tia: "Ah, você vai ser mãe?" E aquele momento, a partir da tia, além da tia mudar de ideia e falar: "Pô, vou", né, porque ela acho que ela estava em dúvida se ela ia ter o bebê, não ia e tal. Eu acho que ali ela abraça a maternidade com
a menina, Aham. porque a mãe já não existia mais. Então, assim, teve uma quebra de relação com a mãe e passou a ter com a tia a partir daquele momento. A partir daquele momento ficou forte. Então, Uhum. foi uma cena que me marcou. Eu achei que lá, quando eu pensei melhor, eu falei, opa, olha que legal esse significado. Mas é o que a gente fala do filme ser criativo, né? Ele não precisou, tipo, por exemplo, trazer um banho de vísceras para se tornar marcante. Talvez ele em outros Nessas pontos pequenas ele possa ser coisas. também. Exato. Perfeito, E aí cara. que o terror me encanta, porque ele consegue tomar essa liberdade criativa que deixa a gente incomodado, mas no nível de nossa, eu não esperava por isso, sabe? Perfeito. Perfeito, cara. Irretocável. Não, para, assim você me deixa sem graça. Caretinha, vamos pros finalmentes? Vamos. Nota. Que nota você dá pra esse filme? Cara, eu acho que eu dou um sólido 8. Eu acho que entre 7,5 e 8 é uma boa nota. Eu acho que eu vou dar 7,5 porque eu já acho uma nota boa, tá? E eu acho que não é o filme mais marcante da saga, não é o segundo filme mais marcante da saga, mas ele é uma ótima retomada. Então ele pegou um nome muito forte da indústria e conseguiu fazer uma obra sólida, uma obra diferente, uma obra que talvez abra caminho aí para bastante coisa. Então eu acho que foi um filme bem decente, vale a galera aí assistir. Ele é menos forte visualmente do que talvez o de 2013, então quem aí ficou um pouco traumatizado, eu acho que pode ir um pouco mais tranquilo, porque ele não é tão visualmente gráfico como o antigo, ou o de 2013, no caso. E você, o que você acha? Cara, eu fecho com uma nota 7. Eu acho que tá de bom tamanho. Bom, Eu fechei com 3,5, né, no meu Letterboxd, traduzindo pra 7, que é, mano, é o que a gente já falou, assim, é uma bela de uma retomada, um resgate de um uhum. clássico do terror. Ele dá uma outra cara que com menos momentos cômicos, mais momentos sérios, traz assuntos importantes a serem debatidos. Mas tem aqueles momentos que infelizmente tira a gente do filme, a cena do triturador, outras cenas que a gente já falou aqui, outras coisas que ele poderia ter feito a mais, a ter feito a menos. Mas eu, cara, a 7 tá de bom tamanho, pra mim é um dos, até o que eu vi desse ano, é um dos melhores filmes do ano, Eu também o acho. que eu vi Eu desse também ano. acho. Concordo com você. É isso, cara. Pra finalizar, meu amigo, recomendações. O que que você me recomendaria, Ah, Caretinha? cara, eu vou ter que recomendar o Evil Dead de 1981 porque eu acho legal. Por mais que a galera não precise, tá? Ninguém precisa fazer isso, mas eu acho interessante por curiosidade para saber como começou, né? Tipo, eu acho da hora você ver uma refilmagem, você assistiu o original, ver uma continuação e você assistiu o antigo, ou talvez você vê uma refilmagem e assistiu o original, para você até fazer como base, ou até como entretenimento mesmo. Vocês vão notar bastante coisa diferente desse Evil Dead Ascensão para o dia 81, principalmente a falta de verba, e como o Sam Raimi conseguiu contornar essa falta de verba de uma maneira muito boa para que se tornasse uma identidade. Então, vale a pena, deem uma chance aí que eu acho que vocês vão gostar. Evil Dead, Uma Noite Alucinante, 1981. É isso, cara. E só aproveitando o gancho que você falou, cara, se vocês puderem ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dos bastidores do filme, da falta de verba do Sam Raimi, o Bruce Campbell agindo ali como produtor. Teve o roteirista lá, agora eu não lembro o nome dele, que é um trio, né? O Sam Raimi, o Bruce Campbell e o. Uhum, eu também não lembro agora. Não vou lembrar o nome dele. Então, vão pesquisar a história, que é muito legal, assim. Os caras tiraram muito de pouquíssimo, assim, É verdade. de eu vi história sobre maquiagem, que a maquiagem, Uhum. porra, era incômoda, ou a lente de contato dos caras, os cara ficava com o olho tudo ardendo. É Pô, é mesmo. sensacional, cara, é sensacional Eu o também modo de acho. fazer esse filme. Vale muito a pena. Vale Vale muito a muito. pena. Então, uma recomendação extra aí, estudem não, né? Uhum. Vamos conhecer um pouquinho sobre além das telas do Evil Dead de 1981. Então eu vou aproveitar, cara, vou recomendar Evil Dead de 2013, como a gente já falou aqui, é muito mais violento, é muito mais chocante, é muito mais marcante do que o Evil Dead de 2023. Precisa ter um pouquinho mais de estômago. Eu gosto muito da cena de início também, ela podia ter sido um pouquinho
pouquinho mais dramática pra mim, eu acho. Uhum. Que é um pai e ele tá ali, a filha dele é capturada e ele amarra a filha dela num porão, a filha dele num porão cheio de gato morto, tal, não sei o quê. E aí eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme eu falei, cara, não é possível que ele vai matar a filha. Não é possível que ele vai matar a filha. Só que, tipo, a expressão do ator, ele tá muito. Não parece que é um pai que vai matar uma filha. Ele tá muito Uhum. ciente do que ele vai fazer, tá ligado? Não é tipo, mano, um pai matar uma filha, caralho. O pai ia ficar, mano, transtornado da cabeça. Falar, mano, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não, ele tava muito tranquilo com a decisão que ele ia tomar. Já tô fazendo a análise do filme de 2013, né? Mas enfim, eu acho essa primeira cena muito da hora, a temática que eles trazem também, questão de dependência química, de Uhum. recuperação. Chega um momento que a gente fala, pô, até isso tá acontecendo, não tá, enfim. Então, mano, ó, Evil Dead de 1981 e de 2013 são as nossas recomendações. Certo, meu amigo? É isso. É A isso. única coisa que faltou, que eu achei falta também no filme foi o fator surpresa. Muito marcante no Evil Dead, que é a pessoa tá normal e de repente ela fica. "Uah!" E isso aí não aconteceu muito. E eu acho que é um fator Falta um surpresa pouco. interessante. É aquela percepção de que a ameaça foi embora quando na verdade não foi. Uhum. E isso serve para a ameaça ser um pouco deteriorada e acabar, entre aspas, se acostumando com ela durante o filme e perdendo um pouco daquele terror todo. Então acho que poderiam ter utilizado um pouco mais disso também. Mas só a Cara, consideração final. elemento surpresa é a chave pra muita coisa, inclusive pra comédia. A Exatamente. comédia se Não sustenta muito confunda um nisso. elemento surpresa com jumpscare, tá? Uma coisa não é igual a outra. Isso. Perfeito. Quebra de expectativa é um elemento surpresa. Então, Uhum. não adianta achar que tudo é jumpscare, que também não é. Mas é isso, meu É isso. amigo. Encerramos, não é? Fechamos um episódio um pouquinho mais curto, 50 minutos, que a gente está acostumado a fazer. Mas é isso, meu amigo. Exatamente. Muito obrigado aí por mais um episódio. Estamos caminhando para o nosso especial de 1 ano. Fiquem ligados, hein? Tem bastante Já já coisa aí pra vir, faremos hein? 1 ano, certo? Agradecer a você, cara. Um abraço também pro Alexandre, também, que foi o nosso último papo, que foi formidável. Foi muito da hora trocar ideia com ele por 3 horas. Obrigado, Foi Alexandre, se mesmo. estiver assistindo esse episódio. Obrigado também ao Marquinhos, que fez a parceria comigo aí. A gente falou do Dier. Obrigado ao o Dúzios, que fez a parceria com o Careta, falando de Dungeons and Dragons. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E acho que Nos não tem vemos mais em uma nenhum recado, não. próxima. É isso. Nossas redes É isso. sociais, as de sempre. Acompanhe as nossas redes, estamos lançando conteúdo todos os dias. Vão vir parcerias por aí, vão vir coisas novas por aí. Então fiquem atentos aí que a coisa vai andar e vai ser legal. Obrigado a todo mundo que ouviu, assistiu. Aquele abraço e tchau. Valeu, meu amigo. Aquele abraço.